Fala, meu caro torcedor do Mengão. Tudo certo com você? Vem comigo que hoje as notícias estão daquele jeito. Antes, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos às notícias. A eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes no dia 29 de junho ainda repercute nos bastidores do futebol internacional. A novidade agora vem da boca de um dos técnicos mais respeitados da Europa. Xabi Alonso, comandante do Real Madrid, surpreendeu ao criticar a arbitragem daquela partida e afirmar que o Flamengo foi injustiçado. Mais que isso, segundo ele, o time carioca poderia estar hoje, dia 9 de julho, disputando a semifinal contra o Real Madrid. A declaração foi dada durante a coletiva oficial da FIFA antes da semifinal entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, marcada para as 16 horas desta terça-feira. Xabi não mediu palavras ao falar da atuação da arbitragem no confronto entre Flamengo e Bayern, vencido pelos alemães por 4-2. O treinador espanhol classificou o que aconteceu como um erro grave e uma mancha na competição. Flamengo jogou mais, foi mais competitivo, mais intenso, mais digno e foi eliminado por decisões que colocam em dúvida a lisura da partida. Se tivessem passado, não tenho dúvidas de que hoje estariam aqui como nossos adversários na semifinal, afirmou Alonso. As palavras ecoaram forte na imprensa mundial. Diversos veículos destacaram a coragem do técnico do Real Madrid em tocar em um assunto ainda sensível poucos dias após a eliminação do Flamengo. Segundo especialistas, a declaração tem o peso simbólico de colocar em xeque a credibilidade da arbitragem do torneio e reacende o debate sobre a interferência externa em decisões decisivas. O jogo entre Flamengo e Bayern, disputado em Miami, gerou polêmica desde o apito final. Lances capitais nos 2 primeiros gols dos alemães foram duramente criticados com indícios de falhas de posicionamento, marcações erradas e possível interferência de fora do campo. O clube brasileiro chegou a protocolar uma reclamação formal junto à FIFA. Agora, com o apoio inesperado vindo de Xabi Alonso, o assunto ganha ainda mais força. O técnico do Real Madrid afirmou que acompanha o futebol sul-americano e que o Flamengo, por sua história e qualidade, merecia ir mais longe no torneio. Quando um clube como o Flamengo é tirado da disputa dessa forma, não é só o torcedor que perde, o futebol como um todo perde, comentou. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, reagiu com sobriedade, mas também com gratidão. Em nota, declarou que o clube se sente honrado pelas palavras de um profissional de prestígio internacional. Ver um nome como o de Xabi Alonso reconhecer publicamente a injustiça que sofremos é algo raro no futebol de hoje. O Flamengo agradece e segue firme lutando por justiça nos bastidores. Enquanto isso, a torcida rubro-negra voltou a se mobilizar nas redes sociais. A hashtag #Justiça para o Flamengo ressurgiu com força nos trendings do Brasil e de outros países da América do Sul. Destaque para o Uruguai, país de Arrascaeta, um dos principais nomes do elenco carioca, cuja atuação no jogo contra o Bayern foi bastante elogiada. A equipe do Flamengo, mesmo eliminada, segue treinando normalmente no CT num gesto de profissionalismo e união. O técnico Filipe Luís optou por manter a concentração do elenco, apostando na retomada emocional e no fortalecimento do grupo após a queda. Internamente, o depoimento de Xabi Alonso foi visto como um incentivo. De acordo com fontes próximas ao elenco, a fala do treinador do Real Madrid elevou o moral do grupo, que se sentiu reconhecido e respeitado. Filipe Luís chegou a repostar a fala em suas redes com a legenda "Seguimos firmes, ainda há quem lute pelo que é certo". Do ponto de vista institucional, a diretoria rubro-negra avalia novas medidas junto à CBF e à FIFA. A possibilidade de levar o caso ao Tribunal Arbitral do Esporte não está descartada. O clube considera que tem fundamentos suficientes reforçados agora por declarações externas para pedir uma investigação mais profunda sobre o jogo. Na esfera técnica, o grupo se reapresentou com foco renovado. Jogadores como Pedro Léo Pereira e Bruno Henrique reforçaram em entrevistas a importância de não baixar a cabeça e seguir trabalhando. O Flamengo é maior do que uma decisão equivocada.
Vamos seguir prontos como se a qualquer momento pudéssemos voltar a campo, disse Gerson. Mesmo que a reintegração ao Mundial seja improvável, a postura da equipe e o respaldo vindo do exterior mostram que o clube sai fortalecido moralmente. A crítica pública de Xabi Alonso tem potencial para repercutir dentro da FIFA e entre outros treinadores europeus. A semifinal entre Real Madrid e PSG pode ser disputada hoje sem a presença do Flamengo, mas é impossível negar que o nome do clube carioca continua no centro do debate. E não por acaso, o reconhecimento de um treinador do nível de Xabi Alonso funciona como um gol de honra fora das quatro linhas. A diretoria acredita que, mesmo sem reverter o resultado, o clube já venceu algo maior, o respeito internacional e a solidariedade do mundo do futebol. A história ainda não acabou e nos bastidores da Gávea, a sensação é de que o Flamengo pode ter perdido um jogo, mas ganhou a narrativa. O próximo capítulo dessa trama será escrito logo mais às 16 horas, quando Real Madrid e PSG entrarem em campo. E para muitos, a ausência do Flamengo nesse duelo deixa um vazio, um sinal de que a justiça esportiva às vezes ainda está em dívida com quem honra o futebol, com paixão, talento e digno. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Além da repercussão internacional provocada pelas declarações de Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, um nome lendário do futebol brasileiro também trouxe reflexões importantes sobre a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes Zico. Maior ídolo da história rubro-negra e atual embaixador do clube, analisou a partida contra o Bayern e apontou tanto méritos quanto falhas determinantes no desempenho da equipe carioca. Em entrevista concedida ao canal Sport Mix TV, Zico fez questão de destacar que, ao contrário do que muitos possam imaginar, não houve qualquer tipo de domínio técnico ou tático do Bayern sobre o Flamengo. Para ele, o placar de 4-2 foi construído principalmente a partir de erros de saída de bola da equipe comandada por Filipe Luís e não por superioridade da equipe alemã. O mérito do Bayern foi forçar o erro. Eles pressionaram lá em cima. Mas numa situação dessas, o jogador precisa entender que tem que ser simples. Tem hora que é preciso dar o famoso bicão, tirar a bola da zona de perigo. O Flamengo insistiu em sair pelo meio e ali nasceram 3 dos 4 gols, afirmou o ex-camisa 10. Zico também fez duras críticas ao VAR, especialmente no lance que originou o primeiro gol da equipe alemã. Segundo ele, houve falta clara em cima de Pulgar antes do escanteio e o gol contra que abriu o placar sequer deveria ter acontecido. Teve puxão de camisa no Pulgar no gol contra. E antes disso já tinha falta no Rossi. O jogador empurra o Pulgar em cima dele. Não existiria escanteio. E o VAR? Estava ali para quê? Questionou Zico em tom de frustração. Apesar das críticas pontuais, o ídolo elogiou a postura competitiva do time, ressaltando que o Flamengo jogou de igual para igual e que o placar não reflete o equilíbrio da partida. Para ele, a equipe de Filipe Luís seguiu fiel ao modelo proposto pelo treinador, demonstrando organização, intensidade e coragem. O Flamengo foi muito bem, competiu dentro da ideia do treinador. Mas num torneio desses, especialmente em fase eliminatória, o nível de exigência é altíssimo, é erro zero. E o Flamengo errou. Contra uma equipe como o Bayern, qualquer vacilo custa caro. E custou, concluiu. As palavras de Zico reforçam uma linha de pensamento que tem ganhado força. O Flamengo foi eliminado mais por si mesmo do que por méritos absolutos do adversário. Os erros individuais e coletivos na saída de bola combinados à atuação questionável da arbitragem criaram um cenário desfavorável que tirou o clube da competição de forma precoce. Somadas às falas de Xabi Alonso, que classificou a eliminação do Flamengo como injusta e lamentou não enfrentar o clube carioca na semifinal de hoje, as observações de Zico ajudam a pintar um retrato mais completo da frustração rubro-negra. Não se trata apenas de lamentar a derrota, mas de denunciar um cenário em que o talento e a tradição de um clube sul-americano foram obscurecidos por falhas técnicas e possivelmente por omissões da arbitragem. O Flamengo segue fora do Mundial,
Mas a discussão sobre os erros que selaram sua eliminação continua viva, tanto dentro do clube quanto nas declarações de nomes respeitados do futebol mundial. Para muitos torcedores, a indignação expressa por Zico representa exatamente o que sentiram ao ver a equipe cair diante de um adversário que, segundo eles, não foi superior dentro das 4 linhas. A história ainda está sendo escrita, mas com vozes como a de Zico e Xabi Alonso ecoando. Ao redor do mundo, o sentimento é de que o Flamengo, mesmo fora da disputa, segue no centro das atenções e que a justiça esportiva ainda tem uma dívida com o Clube da Gávea. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.